Bom, a entrevista dessa terça-feira sobre mastite nos rebanhos. A doença é séria, afeta milhares de vacas todos os anos no Brasil. O importante é ter um diagnóstico precoce e um tratamento eficaz. Segundo o médico veterinário André Luiz Silva Santos, pelo menos 30% do rebanho mundial já teve mastite, que basicamente é uma inflamação na glândula mamária que pode ser proveniente de uma bactéria ou mesmo de um trauma. Vamos então conferir a entrevista completa. Bom, a mastite, ela é uma inflamação da glândula mamária. Essa inflamação ela pode ser causada tanto por um trauma quanto por um agente infeccioso, no caso aí uma infecção bacteriana, viral ou até mesmo por fungo, certo? Hoje o principal agente etiológico das mastites são as bactérias, né, que são as mastites bacterianas, que aí causam uma inflamação infecciosa, né? Essa mastite, ela tem vários fatores de transmissão. Existem as classificações das mastites: mastite clínica, mastite subclínica. Dentro da mastite clínica, a gente tem a mastite clínica que é transmitida de forma contagiosa, a mastite clínica que é transmitida de forma ambiental. E todas elas têm uma forma de transmissão, uma forma que a bactéria consegue infectar essa glândula mamária. Sem um certo cuidado, André, é possível que essa doença ela se agrave e possa deixar a vaca em estado muito grave fisicamente? Sim, a mastite é uma doença, né? Ela tem uma gravidade conforme o período e a gravidade, o poder de infecção dessa bactéria. A gente tem casos que animais chegam a óbito, animais morrem por causa de mastite, perda da funcionalidade desse quarto mamário. Então, por exemplo, a gente tem uma mastite grave que a gente não consegue controlar essa mastite com um tratamento clínico, e essa bactéria, por causa da inflamação, por causa das células de defesa do organismo, elas paralisam, elas matam todo o alvéolo da glândula mamária, onde que ele não tem capacidade de filtração mais do sangue para produzir o leite. E aí também, quando a gente fala em toda essa deficiência, essa dificuldade, né, dessa condenação do animal com a doença, a gente fala também no prejuízo econômico. O pecuarista ele não pode contar com uma vaca nessa situação. Com certeza. A mastite, ela é causadora de grande prejuízo para a pecuária leiteira, principalmente quando a gente fala na mastite subclínica, que é uma doença que a vaca tem e a gente não consegue ver o olho nu, a não ser que a gente faça 2 tipos de exames, que é a CCS, que é a contagem de células somáticas, ou então o CMT, ou o teste da raquete, que a gente também conhece. Essas são 2 formas de diagnosticar a mastite subclínica. Hoje a mastite subclínica causa um maior prejuízo dentro da mastite. Por quê? Porque muitas vacas têm, a gente não consegue saber, e causa severa diminuição de produção de leite em cada animal. Tirando os outros prejuízos que a mastite pode causar, por exemplo, com a perda de um quarto mamário, onde que a gente tem uma vaca que perde todo o seu valor zootécnico, com o custo de tratamento desses animais com casos clínicos, o custo de descarte do leite, uma vez que essa vaca está tomando antibióticos, esse leite tem que ser descartado, não pode ser enviado para o laticínio, porque tem um prejuízo dentro de produção de lácteos e de contaminação desse produto. Então, é uma doença muito importante no caso de prejuízo, que impacta diretamente na viabilidade econômica de uma propriedade de leite. Essa viabilidade às vezes é difícil para o agricultor sentir que a vaca está produzindo menos logo no início aí da contaminação. Sim, exatamente. Quando a gente não tem um controle zootécnico eficiente desses índices, né, a gente não mensura perfeitamente eles, muitas das vezes uma vaca rapidamente sai do pico de lactação, diminuindo a sua capacidade de produção por ter uma infecção subclínica, e a gente não consegue ver por não fazer frequentemente um CMT, não ter a capacidade de fazer uma contagem de células somáticas, e a gente tem a produção leiteira dessa vaca de repente prejudicada justamente por não ter um controle tão eficiente. Então a dica basicamente seria relacionada à limpeza e essa atenção com a saúde do animal?
Então, a limpeza é muito importante em todos os âmbitos, né? Desde onde o animal vive, né? Onde, na área de descanso, né? Que a gente chama, onde que esse animal vai deitar, vai ruminar, desde a limpeza da sala de ordenha, da mão do ordenhador, do material que se faz a extração do leite. Então, a limpeza é fundamental, né? A gente sabe que a bactéria, ela gosta, né? De matéria orgânica, ela gosta de temperatura e ela gosta de umidade. Então, se a gente tem um ambiente limpo, a gente vai diminuir alguns fatores de risco e alguns fatores que facilitam a contaminação. E outro detalhe é a gente sempre zelar da qualidade do teto e do úbere da nossa vaca, para ter um produto de qualidade. Basicamente é isso. Então eu queria te agradecer, professor veterinário e coordenador do território da MSD Saúde Animal, André Luiz Silva Santos. André, muito obrigada pela entrevista. Eu acho que hoje, com essa concorrência tão grande no leite, acho que o investimento em qualidade, em atenção ao rebanho é essencial também para um sucesso aí do proprietário. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco com vocês. Hoje, no cenário que a gente vive de leite, a gente vem de um ano de 2014 muito bom, né, do cenário de leite, caindo um pouco no final do ano, e agora com a perspectiva de retorno nos patamares que eram pagos no valor do litro de leite para o segundo semestre. Então eu enxergo que um investimento na qualidade do produto que a gente produz, justamente para a gente ter poder de persuasão na hora de vender esse produto bem e investir em produtividade, que a gente só vai conseguir manter margem de uma propriedade, de uma atividade leiteira, se a gente manter produtividade. E um controle eficiente de mastite, qualidade do leite e saúde do úbere é importantíssimo para se manter produtividade e, logicamente, lucratividade da atividade leiteira.